Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus. É com grande alegria que eu gravo esse vídeo mais uma vez e também com grande tristeza porque mais uma semana a gente não se vê. Eu sei que nós estamos aqui respeitando as autoridades, cada um nas suas casas, mas a saudade bate. E sinceramente, irmãos, eu estou com muita saudade da gente se reunir, da gente ter o nosso momento de comunhão presencial. Mas, diante da situação, vamos continuar com o nosso estudo como estamos fazendo ao longo das semanas. Eu espero que você esteja aí confortável no seu lar. Eu sinceramente espero que esteja acontecendo, dando tudo certo, Deus esteja aí no controle. Ele está dando tudo certo ou tudo errado, mas que você esteja bem, que você esteja confortado. Minha oração é para que cada um do PG, para que cada um da igreja sinta-se protegido por Deus, porque de fato Ele está nos protegendo. E entendermos que esse momento vai passar e nós vamos estar presencialmente unidos novamente, tanto no culto, quanto nos PGs, quanto nas programações e nos momentos de comunhão. Vamos abrir a palavra de Deus no livro da segunda carta de Pedro, 2 Pedro. Hoje vamos meditar no capítulo 2. É uma carta bem curta, porque na próxima semana nós já vamos terminar 2 Pedro. Vamos para o capítulo 3 e aí a gente segue adiante com João. Então, 2 Pedro, capítulo 2, eu queria ler com os irmãos os versículos de 1 a 3, ok? Nós vamos ler todo o capítulo, mas especificamente agora eu queria ler os versículos de 1 a 3 para a gente ir lendo parte a parte, para eu não ter que ler tudo agora e depois ler de novo, ok? A gente vai vendo verso a verso, como a gente sempre faz e como vocês estão acostumados. E você que nunca assistiu um estudo meu ou um estudo do PG, seja muito bem-vindo. Nós somos da Igreja Presbiteriana Memorial e nós estamos aqui muito felizes em receber você e compartilhar da palavra de Deus com você, ok? Então, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado, certo? Será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos orar e vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da tua palavra. Nós te agradecemos por esse momento, porque o Senhor nos proporciona para estarmos aqui. Nós te agradecemos porque uma mensagem que foi escrita há milhares de anos atrás, ela é viva, ela é atual, e nós podemos aplicar as nossas vidas, nós podemos aplicar a vida da nossa igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos livra de todo o mal. Nos faz agora entendermos mais uma vez, como o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos faz entender, nos faz entendermos mais uma vez as Tuas verdades. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu estou um pouquinho gripado, não é coronavírus, certo? Coronavírus é tosse, ok? Eu estou um pouquinho gripado, eu vou ficar dando um fungado assim no meio do estudo, mas não se incomode, por favor. Irmãos, o foco aqui de Pedro, no capítulo 2, são os falsos mestres,
ok? O foco dele do capítulo 1 é sobre a relevância da palavra. Ele vai dizer no início do capítulo 1, como nós vimos aqui dos versículos 1 a 11, o quanto aquelas pessoas eram abençoadas. Ele vai dizer, ele vai explanar aqui o quanto a graça ela superabundou na vida daquelas pessoas, a graça de Deus. Ele vai falar do seu papel nos versículos 12 a 15. Nós vimos também que ele, na verdade, ele é versículo 15 do capítulo 1, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, é conservar a lembrança, despertar com essas lembranças. Essa é a função aqui, é a função do pregador da palavra e era a principal função de Pedro, despertar dessas mudanças. Despertar com essas lembranças. E nos versículos 16 ao 21 foi o versículo que focamos mais, porque foi o versículo que falou sobre a relevância da palavra. Ele vai dizer, olha, eu fui testemunha ocular de Deus falar para Jesus e dizer, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Isso remete ao monte da transfiguração, e isso remete que Pedro foi de fato, ele viu aquilo ali, mas ele vai dizer no versículo 19, e isso é muito importante, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, mesmo que eu tivesse me equivocado, ou falado alguma coisa contrária ao que Marcos, ao que a palavra profética falou, dê credibilidade à palavra profética. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética, ela merece até mais confiança do que aquilo que eu vi. Olha o que o apóstolo que viu o que está escrito na palavra está dizendo. Imagina nós que nem vimos. Nós temos a palavra e nós temos que nos agarrar à palavra. É isso que Pedro ele está dizendo. Que palavra tremenda, irmãos. Por quê? Porque o que isso pode mudar na minha vida? Isso mostra que todos os livros que eu creio, eles são que relacionados até à Bíblia, eles são complementos da palavra de Deus. Eles são, na verdade, estudos de confirmação da palavra de Deus, mas nada substitui esse livro aqui. Isso é maravilhoso para mim, isso é maravilhoso para você, porque você tem a convicção, você tem a certeza, você tem os dados, os fatos de que a Bíblia é 100% confiável. Isso é maravilhoso. E você pode dizer, não, mas eu já sabia disso, isso aí não é novidade para mim. Mas isso é tudo pra gente, irmãos. Isso é muito precioso. Porque tem tanta gente que não tem essa certeza. Que não tem o privilégio que você tem de ter essa certeza. Tem tanta gente que deposita a vida dele toda no casamento dele. Ele adora o casamento dele. Ele adora os filhos dele. Não que isso não seja importante. Mas ele não acha relevância na palavra de Deus. E como essas pessoas se frustram, como essas pessoas se decepcionam. E não existe um consolo, por quê? Porque ela não se solidifica na palavra de Deus. E você tem esse privilégio, porque você confia na palavra de Deus. E não foi uma obra sua, foi Deus que colocou no seu coração. Isso é um privilégio muito grande. Nós temos que louvar a Deus por causa disso. Nós temos que viver, nós temos que passar isso. Esse é o ânimo. A palavra de Deus é aquela boa notícia que você está com tanto... Você acha essa notícia tão boa que você quer passar isso aí. Essa é a palavra de Deus. E agora ele vai fazer um completo oposto aqui no capítulo 2. Ele faz um completo oposto porque ele agora vai falar do que é errado. Ou seja, dos falsos mestres. Ele vai dizer assim, tem essa palavra aqui que é maravilhosa, que você tem acesso a ela, mas tem pessoas que pegam essa mesma palavra e deturpam ela. E servem a você um prato envenenado.
Nós falamos que nós somos mordomos. Nós estamos lá na despensa e nós servimos o prato. Mas tem aqueles que lhe servem um prato envenenado. Ele pega o prato e ele coloca veneno no prato. Ele não prepara a palavra para você. Ele deturpa a palavra para você. E esses são os falsos mestres. Esses são os falsos mestres. Pedro, ele vai apresentar aqui para a gente o perfil dos falsos mestres. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, você tem a obrigação como cristão de identificar uma palavra verdadeira de uma palavra falsa. De identificar um pastor verdadeiro de um pastor falso. De alguém que está falando a verdade e de alguém que está lhe enganando. Que está enganando as pessoas. Por quê? Porque nós temos a palavra, como ele disse no capítulo 1, que vai nos ajudar nisso aí. A palavra é a nossa... Não é que ela não vai nos ajudar, é muito mais. Ela vai dizer se aquilo ali de fato é verídico, se aquilo ali de fato eu devo dar credibilidade ou não. Isso é muito importante. Certo? Eu vou dar um exemplo que não se compara ao exemplo bíblico, mas tem coisas que os meus professores de histórias falaram que não é bem assim. Não é desmentindo eles, tá? Mas assim, por eu ter estudado história, tem coisas que eu concordo com ele e tem coisas que eu discordo dele. E coloco também história num padrão bíblico. Mas por que eu tenho respaldo para dizer que eu concordo ou discordo com ele? Porque eu estudei. Eu estudei história, eu estudei Bíblia e agora eu posso comparar. Você pode comparar muitas coisas que você... antes de eu estudar isso, ou antes de eu fazer esse curso, ou antes de eu trabalhar, eu era enrolado, digamos assim. A pessoa dizia, eu acreditava, por quê? Porque eu não tenho respaldo, mas agora que eu estudei tudo, não é bem assim. Eu sei disso aqui agora, eu sei como funciona. Aquela pessoa dizia que esse era o único jeito de fazer isso, mas agora eu estudei, não só tem aquele jeito, tem outros jeitos. Isso a gente pode se identificar, certo? Como é que a gente identifica o verdadeiro ensino? Palavra de Deus. Se familiarizando com a palavra, conhecendo Deus. Quando eu conheço a Deus, eu digo, não, Deus não concorda com isso. Não, o Deus que eu creio, ele não é a favor desse tipo de atitude. Isso aí é algo que ele reprova, na verdade. É a palavra de Deus que vai nos mostrar. Então, surgiram, ele vai dizer aqui, falsos profetas, e eles vêm dissimuladamente. Por quê? Porque um falso pastor ele vai dizer, olha, eu agora vou falar heresia para você. Agora eu vou falar o que não é verdade. Não, ele vem com a mesma pose de um pastor verdadeiro até, a mesma apresentação. Mas na verdade o que ele vai falar, versículo 1, são heresias destruidoras. Porque nenhuma heresia constrói alguma coisa. Todas elas são, de fato, destruidoras. Certo? E a Bíblia vai nos mostrar, o Antigo Testamento, como ele vai dizer, surgiram falsos profetas, aqui está falando do Antigo Testamento, versículo 1, surgiram falsos profetas, assim também haverão falsos mestres. Assim como existia falso profeta no Antigo Testamento, vai existir falso mestre agora, falsos mestres agora. E no Antigo Testamento estavam repletos, eles eram um calo nos pés dos verdadeiros profetas. Eles eram um calo nos pés de Moisés. Porque a gente vê aí, por exemplo, Deuteronômio 13, vai mostrar a sentença de um profeta. Quando aquilo ali, ele proclamava um evento e aquilo ali não acontecia, ele morria. A sentença era morte no Pentateuco. Lá em Jeremias 23, 14, o Senhor compara os falsos profetas a Sodoma. E por que comparar logo a Sodoma? Por causa do adultério que esses falsos profetas, eles cometiam. Esse grande adultério. Então, aqui nós temos homens que tinham uma tendência a falar grandes heresias. Uma tendência pecaminosa. Eles tinham características de quê? De impiedade, como eu coloquei no esboço aqui. Eles não eram aceitos por Deus. Por quê? Porque eles tinham padrões mundanos.
Eles não tinham, eles não mostravam na vida deles, o falso profeta não mostra na vida dele mudança de vida. Ele não mostra. Na hora de um aperreio, de uma situação adversa, ele vai agir como um mundanismo. Por quê? Porque ele não tem vivência da palavra de Deus. Eles não eram aceitos por Deus. E Pedro vai dizer, olha, vocês não devem ter esse padrão. Vocês devem manter o padrão das Escrituras. Olhem para o Antigo Testamento, olhem para os profetas e olhem para os falsos profetas. Está nítido lá, quando a gente vai para Jeremias, quando a gente vai para Deuteronômio, quando a gente vai para Ezequiel, a gente vê nítido como se comportavam os falsos profetas, o lobo disfarçado de ovelha. Eles criavam e inventavam fábulas, era isso que eles faziam. Heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Por que ele fala sobre isso, renegar o soberano Senhor? Porque eles eram ferrenhamente contra a ressurreição de Cristo. Isso era um grande problema. Como é que você prega o evangelho e você não completa? O evangelho só é completo com a ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer, ó, não tem evangelho sem ressurreição de Cristo, lá em 1 Coríntios 15. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E não vai ter nada. Por quê? Porque ele não ressuscitou. É claro que ele está sendo retórico aqui. Ele não está afirmando isso, de fato. São fábulas. Então, eles renegam o soberano, eles se atrelam a heresias. O que é heresia? É algo deturpado. É algo que não condiz com a realidade. Aqui a fábula, ela é muito relacionada à mitologia greco-romana, que estava pairando naquela época e era muito, muito influente. Mentiras, isso é heresia. E nós vimos o quão prejudicial e danoso, e é no meio da igreja nós temos esses falsos ensinos. E o pior é que eles eram muito populares, assim como grandes falsos profetas são nos dias de hoje. Eu já falei muito isso para vocês, acho que tanto no PG como na Mocidade, e na UPA também, e na igreja também. Quem são os nossos grandes representantes do protestantismo? Não é? Será que Bolsonaro ele tem uma grande intimidade com Augusto Nicodemos, que é, sei lá, um dos nomes mais famosos do Brasil, de um pregador que nós sabemos que é um cara fidedigno? Não, ele fala com Marcos Feliciano, ele fala com Malafaia, né? Ele fala com referências que nós sabemos que não são cristãs. Nada contra Bolsonaro de forma nenhuma, certo? Não é só Bolsonaro, é qualquer político. E parte disso é culpa nossa também. A gente tem que entender isso aí. Ou seja, falsos mestres estão nos representando na parte política, na parte moral. E aí os mundanos e os incrédulos têm muitos respaldos para criticar o protestantismo. Nós sabemos que o verdadeiro protestantismo, ele é um protestantismo reformado. E nós não temos referenciais assim políticos que a gente diga, não, esse aí a gente sabe que é fidedigno. É uma pena isso, é uma grande pena, certo? É prejudicial, é danoso. O nosso país, ele tem um grande problema. Eu tenho dois tipos de igreja hoje que são grandes problemas para o Brasil. É a igreja de mercado e a igreja emergente. E essas duas igrejas, as teorias pós-modernas, elas estão nela. Mais a igreja emergente do que a igreja de mercado. Eu não vou dizer agora a definição dessas duas igrejas, mas a gente vai falar mais sobre isso, porque o meu foco aqui tem que ser no texto. Ele vai dizer no versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós. Eles vão fazer isso por causa do dinheiro. Eles vão fazer isso porque vai dar lucro. Com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. O juízo está preparado para eles. Isso aí vai ser um fato.
irá acontecer com eles o que eles merecem que aconteçam com eles. Eles vão responder pelas obras dele. Versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou. Perdão, irmãos, eu acho que é o 4, certo? Eu pulei aqui o 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Aqui ele vai falando de grandes condenações que Deus lançou sobre personagens bíblicos. Primeiro ele vai falar dos anjos caídos. Deus não poupou os anjos do céu, que se voltaram contra ele, que não respeitaram a autoridade dele, que tiveram inveja dele, e os expulsou. Que dirá esses falsos profetas? Não poupou aquelas pessoas que estavam contra Noé no dilúvio. Antes do dilúvio, na verdade. Não poupou elas, só salvou Noé e mais 7 pessoas. É o que ele vai dizer no versículo 5. Ele vai dizer aqui no versículo 6, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Não poupou Sodoma e Gomorra, repleta de idolatria, repleta de imoralidade. Ordenou-as à ruína completa. Versículo 7, e livrou o justo Ló, porque esse era crente. Não poupou a sua esposa, que virou para ver e virou estátua de sal. Poupou Ló e suas filhas. Mas ele acabou com Sodoma e Gomorra. Versículo 8, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Aqui ele ainda fala de Ló. E no versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Deus é um Deus que sonda corações. Ele sabe a verdadeira motivação do nosso coração. Ele sabe se eu estou pregando aqui para aparecer ou se eu estou pregando aqui para pregar o evangelho. Eu posso até enganar você. Eu posso até me enganar. Mas eu não engano a Deus. Eu não engano. Ele está vendo se você só vive a sua vida para ganhar dinheiro, eu só vivo a minha vida para ganhar dinheiro, ou se eu faço isso também para realmente sustentar a minha família, realmente porque eu gosto, e em primeiro lugar, para glorificar o seu nome. Ele sabe separar, ele separa o joio do trigo. Na verdade, quem determinou o joio e o trigo foi ele. E do meio de toda aquela cidade lá, Sodoma e Gomorra, daquele grande local, daquela grande cidade desenvolvida para a época, Deus ele tirou Ló e os filhos. Ele separou. Não. Aqui só quem é crente são esses. Porque ele faz isso. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. É isso que os falsos mestres são. Eles são rebeldes, eles são atrevidos e eles são arrogantes. Uma pessoa que nós confiamos o ato de ensinar, ela não pode ser uma pessoa rebelde. Ela não pode ter essa característica. Na verdade, ninguém pode, mas principalmente quem está à frente na área de ensino, ela tem que ser submisso. Porque se ela não for um bom servo, ela vai ser um péssimo líder. Isso é uma coisa que tem que estar encravada na mente da liderança. A liderança não pode ser passiva nisso. Ela tem que bater de frente. E essa é uma característica. Olha o botão de alerta quando você vê um falso mestre ou você vê um possível problema. Às vezes não. Às vezes a pessoa é uma pessoa fidedigna, mas ela precisa de uma exortação. Mas às vezes não. Às vezes ela é de fato um falso mestre. Como é que a gente identifica isso? Quando a gente chega junto, quando a gente exorta. Nós temos que controlar o nosso coração.
E não se engane, até um verdadeiro mestre pode chegar a uma soberba tal que ele vá também não ouvir mais ninguém. É por isso que nós devemos orar, irmãos, e quebrantar o nosso coração. Versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Olha que os anjos, seres celestiais, eles não podem ser insubmissos. Aqueles que foram insubmissos, nós sabemos o que aconteceu com eles. Esses, todavia, como brutos e irracionais, normalmente feitos para presa e destruição, versículo 12, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Então eles são brutos. Essa é outra característica dos falsos mestres, dos falsos líderes. Eles são brutos, eles são irracionais. Eles vão agir com emoção, eles vão agir com o coração. Eles vão prejudicar a igreja. Porque ele está dizendo, olha o exemplo do versículo 11, nem anjos foram insubmissos. Aqueles que foram, a gente já disse o que aconteceu. Quando Miguel foi brigar lá com Satanás pelo corpo de Moisés, ele não vai xingar Satanás. Ele vai dizer, olha, o Senhor há de ser na tua vida, há de trabalhar na tua vida. Ele vai fazer isso, certo? Ou seja, ele atribui a autoridade ao Senhor. O Senhor te repreenda. É isso que Miguel vai dizer. O Senhor te repreenda. Essa é a característica do verdadeiro servo. Do verdadeiro servo. Anjos falaram isso. Isso é fundamental. Olha como eles são brutos. Olha como eles são irracionais. Eles destroem por causa da arrogância. Versículo 13. Recebendo injustamente por salário da injustiça que praticam. Eles têm problemas financeiros. Eles ganham para fazer injustiça. Eles ganham para pregar heresias, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, à vista de todos. Eles não têm vergonha do pecado deles. Quais nódoas e deformidades eles se regalam em suas próprias mistificações. Olha, é mais uma referência aqui à mitologia, a tudo que é colocado como imagem na igreja, e isso vai deturpando o culto e a adoração ao Senhor, enquanto banqueteiam junto convosco. Eles não têm vergonha do pecado deles. Eles são assim. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é assim. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil eles são famosos. Que nós possamos ficar longe dessas pessoas. Então, eles engordam. Eles são pescadores. É isso que diz o versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis do pecado, engodando algumas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos. Engodando aqui é uma isca que o pescador coloca para o peixe, né? Então ele vai e ele morde a isca, e aí o pescador, ele pesca, e aquele peixe agora é domínio do pescador. É isso que é uma heresia, é uma isca. É isso que é você dar credibilidade a um falso profeta. Na verdade, você está mordendo a isca e ele vai lhe puxar e ele vai lhe tirar do mar. Ele vai lhe tirar do meio da igreja, do meio da igreja correta. Isso é algo muito sério. Abandonam, no versículo 15, o reto caminho, se extraviam seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Aqui ele vai citar Balaão, porque Balaão ele vem no sentido de humilhação, certo? Porque veja o versículo 16, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga,
falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Olha que coisa interessante. Olha que humilhação. Você ser advertido por uma mula. Não é sem intenção que Deus adverte Balaão através de uma mula. Ele faz a mula falar, para da mula sair a advertência do profeta. Isso é uma humilhação muito grande. A mula ter que me advertir. Isso é um sinônimo do castigo. E dos versículos 17 ao 22, ele vai falar do conteúdo do ensino desses falsos mestres. Ele vai dizer primeiro que eles são totalmente vazios. No versículo 17 ele vai dizer: esses tais são como fontes sem águas, como névoas impelidas por temporal. A névoa ela tá lá, mas ela é tão instável. A névoa ela tá lá, mas ninguém pega, ela não é sólida. Eles são vazios porque eles são uma fonte belíssima, mas não tem água. Qual é a finalidade da fonte sem água? Eles são uma fonte sem água. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam, olha de novo a palavra engodam, com paixões carnais. Eles vêm cheios de iscas, com paixões carnais, por suas libertinagens. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Aquelas pessoas que eram para ouvir a palavra de Deus, eles vão ouvir palha, eles vão ouvir o que é errado. É terrível o trabalho de um falso profeta. É terrível você estar convivendo com um. E se você está convivendo com um, é porque você não está conseguindo identificar alguma heresia, identificar que o modo de vida dele está errado. E se nós estamos andando com falsos profetas, é porque a gente não está se dedicando tanto à palavra de Deus. A gente não está. Porque se a gente se dedicar à palavra de Deus, tendo o Espírito Santo, nós vamos identificar práticas de heresias. Prometendo-lhes, versículo 19, liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Como é que ele pode promover liberdade se ele é escravo? Ou seja, o que é que ele promove? Uma falsa liberdade. Por quê? Porque ele é o vencido que é escravo do vencedor. O vencedor não libertou ele. Ou seja, como é que ele pode pregar liberdade se ele não é liberto? Se o vencedor nunca o libertou? Olha como a retórica de Pedro, ela ajuda a gente a entender também a forma da escrita aqui. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante e o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. O que é que ele quer dizer com isso? Aqui é a mesma, digamos assim, a mesma lógica de um apóstata, certo? Um apóstata era do mundo, aí ele conviveu na igreja e ele disse, não, eu gosto mais do mundo. Aí volta para o mundo. Esse é o apóstata, certo? Okay? Ele conviveu ali e ele agora sai. É o que nós chamamos de desviado. É o desviado, certo? Se ele morreu desviado, se ele nunca mais voltou, ele é um apóstata. O falso profeta, ele também é um apóstata. Mas ele saiu do mundo. Ele é muito pior até, porque ele sai do mundo e ele entra na igreja e ele vê aquele ensino, ele convive com aquele ensino, mas na verdade ele começa a deturpar pregando o ensino que ele está convivendo, mas ele está deturpando tudo aquilo ali. Aí o que é que Pedro vai dizer? Ele vai dizer, olha, eles estão pior do que quando eles eram do mundo. Eles agora estão pior porque eles não tinham contato com a palavra de Deus, eles estavam ruins, mas agora eles têm contato, mas eles não pregam a verdadeira palavra de Deus, eles deturpam a palavra de Deus, eles estão pior, eles se encontram no estágio pior.
Versículo 21, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. São palavras pesadas aqui. Eu mesmo não queria estar na pele desses falsos profetas. A gente vê como Deus está reprovando aqui essa atitude. Como Deus, ele não só não gosta, ele abomina essa atitude. Ele dedica aqui 22 versículos a mostrar o quanto ele abomina e o quanto essas pessoas elas vão sofrer o juízo de Deus. Melhor que nunca eles tivessem conhecido. Melhor a pessoa nunca, digamos assim, menos ruim. É menos ruim a pessoa nunca ter convivido com a palavra de Deus do que ter convivido, ter tido a oportunidade de ensinar heresia, ensinar o que a palavra de Deus está dizendo o contrário. Era melhor que nunca tivesse tido contato com a palavra de Deus. É isso que ele vai dizer. E o versículo 22 traz horríveis exemplos aqui, 2 exemplos horríveis. Vai dizer, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaço. Olha que pesado. O cão, ele foi lá e ele voltou para o próprio vômito lá, ele come o próprio vômito, né? E a porca lavada voltou-se para revolver-se no lamaço, na lamaça. É isso que aconteceu. É isso que é a visão aqui do falso mestre. Certo? Eu só queria responder a uma coisa que ele levanta aqui, uma polêmica, é a mesma polêmica que o autor de Hebreus, ele levanta lá em Hebreus 6, ok? Que é sobre o apóstata. Eu só queria dizer que a Bíblia não se contradiz, e eu queria que você abrisse comigo, por favor, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, por favor. João 10, 28. Olha o que é que diz a palavra de João, no capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não é que o falso profeta, ele era do mundo, aí ele veio para a igreja, e aí ele se converteu, mas depois se desviou e começou a pregar coisas erradas. Ou apóstata. Ele estava lá, se desviou e saiu da igreja. Ele era crente e deixou de ser. Não, na verdade ele nunca foi. Se ele não teve o esclarecimento da Escritura através do Espírito Santo e começa a pregar coisa errada, na verdade ele nunca foi salvo. Ele é um apóstata, só que falso profeta. Porque ele está com uma camada de ovelha, quando na verdade ele é um lobo. Ele está matando as ovelhas, está dispersando as ovelhas, ao invés de juntá-las, certo? Então, quando o Evangelho de João diz aí, ele vai dizer, olha, ninguém deixa de ser crente, né? Eles nunca foram. Conviver com coisas espirituais não significa que você seja espiritual. Você pode muito bem conviver, mas não ser, e ali ter características que você não é de fato convertido. O ensino não era o ensino apostólico. E é isso aí, é Sodoma. Olha o que eu fiz com Sodoma, eu vou fazer com eles. Olha o que eu fiz com os anjos caídos, eu vou fazer com eles. Olha o que eu fiz com aqueles que zombaram 120 anos de Noé, eu vou fazer com eles também. Eles eram conduzidos pela avareza. Isso motiva eles. Isso faz com que eles preguem cada vez mais heresias. Eles deem credibilidade à retórica apenas. Eles deem credibilidade aos métodos apenas. Igreja de mercado. Eu falei isso no começo. O que é uma igreja de mercado? Agora eu vou explicar. É uma igreja de grandes públicos. É uma igreja que quer satisfazer a clientela. Ou seja, depois do capitalismo, nós temos uma grande ideia de encantar você para que você compre aquele produto. E aí um pastor ele vai fazer isso com a igreja. Ele vai pregar só um Deus de amor. Ele só vai pregar um Deus de acolhimento. É um Deus que vai passar a mão no seu pecado.
Essa é uma igreja de mercado. É uma igreja que é macro. Ela é muito grande. Tem muita gente. Por quê? Porque Deus só é amor, Deus só é amor, Deus só é amor, Deus só é amor. Ele só vai acolher. Ele não está nem aí pro seu pecado. Você pode pecar, não tem problema nenhum. Contanto que você deposite e fique, que ele só vai lhe abençoar, porque você deu bens materiais como se Deus precisasse disso. Não. Igrejas de mercado, elas crescem muito no Brasil. E igrejas emergentes. Igrejas emergentes são igrejas que elas tiveram todas as ideias pós-modernistas e elas vão dizer que o culto bíblico que nós defendemos é um culto ultrapassado. Ela vai colocar a ideia pós-modernista no sentido de que ela pode modificar o jeito como ela pode pregar, ela pode modificar os elementos de culto, ela pode encher a sua igreja de jogo de luz, de gelo seco. O que é que ela vai fazer? Ah, o show agrada ao mundo? Vamos trazer o show para a igreja. Eu adentro tudo que o mundo... E aí o modelo do mundo é o modelo da igreja. Ah, o mundo está fazendo o quê? Está fazendo isso aqui, então vamos fazer também. Só que a gente vai botar o nome Cristo. Ou seja, são ideias pós-modernistas. A igreja é emergente. Elas estão crescendo cada vez mais com irreverência. Vamos botar gíria, vamos acrescentar aqui. Como é que eles estão falando? Vamos fazer igual. São igrejas emergentes e igrejas de mercado. É um verdadeiro câncer para a igreja. Existem muitos falsos profetas e esses estão sendo os grandes representantes do protestantismo no Brasil. Nós não podemos deixar isso. Nós temos que crescer na palavra. Nós temos que fazer a diferença. E mostrarmos que nós não somos esses. Que nós pregamos o verdadeiro evangelho. Qual é a solução? A palavra de Deus irá nos provar. A palavra de Deus irá revelar a nossa verdadeira espiritualidade. A espiritualidade medieval, que eram os símbolos, que eram os vitrais, que era a forma como a igreja é bonita. A igreja é um pedacinho do céu. E agora eu vou usar esse método numa igreja de mercado. Nada contra você tornar a sua igreja um ambiente agradável, um templo bonito. Mas você colocar isso como centro do culto. Esse é o problema do coração. O mundo pós-moderno, ele nos traz uma série de enganos. Uma série de enganos. Certo? Dos anos 90 para cá, até basicamente ali o ano 2005, 2006, nós tínhamos grandes pensamentos pós-modernos em séries, em filmes, em livros, que é o quê? É o uso da ironia. Você é uma pessoa boa e você vai ser uma pessoa descolada se você for irônico. Se você não mostrar tanta empatia, você vai cativar as pessoas. Isso aí foi adentrando em várias fontes de mídia. Aquela pessoa irônica, aquela pessoa que na verdade não lhe ouviu, mas ela tem argumentos fortes. São ideias pós-modernistas. Mas aí veio talvez um novo relacionamento, uma nova empatia de filmes e séries que eles usam da ironia, mas eles colocam um relacionamento pessoal. Eles dizem assim, não, você só usar de ironia, você ser só uma pessoa irônica, você ser só uma pessoa que brinca com tudo, isso não é alegria, isso não é amor. Amor é o relacionamento com os seres humanos. E aí muitas vezes a gente tem em novelas, em séries, o relacionamento com os seres humanos prevalecendo. Ah não, tem uma série que ela tinha muita comédia, muita comédia, muita comédia, muita comédia. Só comédia. Agora não, ela é uma dramédia. Ela tem comédia, mas ela tem muitos apetrechos de drama. Ela mostra mais os psicológicos dos personagens, as camadas dos personagens. O personagem, ele chora mais, ele quer um relacionamento mais. Não é só comédia por comédia, e ironismo e sarcasmo por sarcasmo. Olha, então o mundo, ele tenta superar até o próprio pós-modernismo, porque ele vai vendo que o pós-modernismo é uma panela de pressão para ele.
Ele vai vendo que não tem relacionamento no pós-modernismo. Então ele vai começando a criar formas de relacionamento. Mas esse relacionamento sem Cristo é vazio. E por que eu falo isso? Porque falsos profetas, ele quer colocar esse tipo de relacionamento vazio de séries e filmes e dizer que o verdadeiro amor é só você se relacionar. Se você se relacionar, por mais emotivo que você seja, por mais eloquente que você seja, por mais sincero que você seja, se você não tiver um relacionamento com Deus e souber se relacionar com Deus, conhecendo o seu Deus, você não vai saber se relacionar com os seres humanos. Você não vai saber. O que é o verdadeiro amor para essa crítica até ao próprio pós-modernismo? É aceitar as diversidades. Isso está implícito nas mídias, nas séries que os seus filhos assistem, nas suas séries, isso está implícito. O verdadeiro amor é o relacionamento, mas ele não sabe o que é relacionamento porque ele não ama. Só quem ama é quem tem a palavra de Deus. Só quem ama é quem conheceu o amor. Tomás de Aquino vai errar muito nisso. Porque ele vai dizer assim, não, olha, você pode ter um relacionamento com Deus e tá tudo bem. E não tá com um relacionamento humano muito bom. Ou você pode ter relacionamentos humanos excelentes na sociedade, excelente, todo mundo gosta de você. E não tá com relacionamento com Deus. Não dá. Não dá. Não dá para eu amar ao próximo se eu não amo a Deus. Não dá para eu amar a Deus se eu não amo o próximo. Relacionamento horizontal tem que estar casado com o relacionamento vertical. E eu só amo de verdade o próximo se eu conhecer a Deus, porque Ele é amor. Ou seja, igreja de autoajuda, igreja de ONG, igreja emergente que só tem produção, igreja de mercado que Deus só é amor e nunca vai lhe condenar, é falso profeta, são falsos mestres. Não se leve não se deixe levar por esse vento de doutrina. O que é que eu tenho feito na minha quarentena para não me deixar levar por esse vento de doutrina? O que é que eu tenho feito? A gente precisa pensar nisso. Eu sei que tem gente que está trabalhando até mais do que quando estava trabalhando fora da quarentena. Que realmente não tem tempo. Mas, mesmo assim, você não tem desculpa de não buscar a palavra de Deus. E você que tem muito tempo, agora, dedique-se um tempo à palavra de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque eu não estou livre disso, não. Eu vou pesquisar uma coisa no celular, eu estou estudando, eu estou fazendo alguma coisa, eu vou pesquisar um negócio no celular. Daqui a pouco passou 40 minutos e eu estava no Instagram. E eu nem sei mais o que é que eu estava pesquisando no celular. Porque o celular, as redes sociais, o mundo pós-moderno faz você ver tudo e não ver nada ao mesmo tempo. Isso é influência. Nós não podemos nos deixar levar por isso. Nem eu, nem você. A gente tem que se policiar. Quanto mais a gente tiver relacionamento com Deus, através da sua palavra, de esboço, de sermões, de estudo, de devocionais, mais a gente vai querer. Mais a gente vai ver o quanto é bom. Mais a gente vai ver a nossa vida prática casando com o que a gente está estudando, está crescendo espiritualmente. A gente vai ver o quanto isso é maravilhoso. Orar ao Senhor. Dedicar esse tempo para orar mais. Orar mais de 15 minutos. Às vezes eu me ajoelhava, ou você até se ajoelhava, e a gente estava com sono e orava 15 minutos, e 15 minutos era uma eternidade. Vamos aproveitar esse tempo para aprendermos a orar, para aprendermos a ler a Bíblia, para aprendermos a nos aprofundar na palavra de Deus. E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai conhecer a Deus. E quando Ele se deixa ser conhecido através do Espírito Santo, não tem como a gente não amar Ele cada vez mais. É impossível. Amém, irmãos? Saudade de vocês. Saudade de todos vocês. Que Deus possa nos guiar. Que Deus possa ser o nosso centro. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o verdadeiro mestre. Que nós possamos nos guiar. Porque o que a gente faz é só preparar o prato. A gente não cria nada. Isso é característica de falso profeta. A gente vai falar da palavra de Deus. Ela é suficiente. Ela é maravilhosa. Deus abençoe a todos. Uma boa noite para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos orar? Para a gente concluir.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia, a tua graça, nos faz vermos com os olhos do Espírito. E nós podemos orar da forma correta. Nós podemos te buscar da forma correta. E por te buscar da forma correta, nós podemos ter um relacionamento correto com as outras pessoas. Um relacionamento vertical que leva a um relacionamento horizontal correto. Tudo isso é tua graça, é tua misericórdia, porque eu não mereço nada. Foi o Senhor que teve misericórdia da minha vida, das nossas vidas, para entendermos a tua palavra, entendermos esses estudos, os sermões e termos acesso a isso. Isso é maravilhoso. Isso é a tua graça e a tua misericórdia. É isso que eu te peço e agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, agora no grupo, pode ser até no grupo da igreja, quem não tiver no grupo do PG, e no grupo do PG também, vamos colocar os nossos pedidos e agradecimentos, ok? Para cada um orar pelo outro, não vamos deixar de ter comunhão nisso. Deus abençoe.